Mas eu não quero que você sente, porque eu já quero apresentar o próximo preletor dessa manhã, que vai trazer também uma bênção para nós. O apóstolo John Kelly é o apóstolo que assumiu a Coalizão Apostólica Internacional dos Estados Unidos e que é internacional no mundo inteiro. O apóstolo John Kelly é apóstolo sobre vários apóstolos nos 6 continentes deste planeta Terra. Ele dá cobertura apostólica em vários países. Inclusive, quero já estender o convite para você estar conosco na Coalizão Apostólica Internacional este ano, no mês de novembro, ali em Dallas. E ali a gente, quando vai a essas reuniões, se encontra com esses apóstolos do mundo inteiro e eles trazem os relatórios daquilo que Deus está fazendo nas outras nações e nos continentes. Então, o apóstolo John Kelly também, quando o apóstolo Peter Wagner aposentou-se, ele foi a pessoa que assumiu o ministério e que tem tocado com uma larga experiência em igrejas e ministérios. E é muito importante a presença dele conosco esta manhã e nós vamos recebê-lo com muita alegria. Apóstolo John Kelly. Apóstolo John Kelly, it is very nice to have you here with us. Apóstolo John Kelly, muito bom ter você aqui conosco. We are very glad to have your support with us. Estamos muito felizes de ter o seu suporte sobre nós. We know that God is doing something very different here in Brazil. Nós sabemos que Deus está fazendo algo muito diferente aqui no Brasil. And you're making part of it. E você faz parte disso. So these apostles here Então esses apóstolos aqui are willing to hear from God. estão querendo ouvir de Deus. And for sure, Com certeza, we're gonna be very, very blessed this nós vamos ser morning. muito, muito abençoados esta manhã. Welcome to us. Bem-vindo aqui conosco. Vamos aplaudi-lo, irmãos? Vamos aplaudi-los, irmãos. Amen. You may be seated. Amém. Você pode se sentar. I welcome you in the name of the Lord Jesus Christ Eu te dou as boas-vindas em nome do Senhor Jesus o Cristo. and the apostles of the world. Os apóstolos de todo mundo. We have many apostles Nós temos muitos apóstolos throughout the world, espalhados pelo mundo. but we are a many splendored thing. Mas nós temos muitas coisas esplêndidas. We need to be together Nós precisamos estar juntos in order to fulfill the words of Jesus. para conseguirmos cumprir a palavra de Jesus. I welcome you in the name of the International Coalition of Apostolic Leaders. Eu te dou as boas-vindas em nome da Coalizão Internacional de Apóstolos e Líderes. We're in 72 nations. Nós estamos em 72 nações. And we are the largest organization, Nós somos a maior organização ministerial fellowship e de organização ministerial e relacionamento of apostles in the world today. de apóstolos no mundo hoje. We have coalitions in Africa, Nós temos coalizão na África, in Asia, na Ásia, in Europe, na Europa, in Australia, na Austrália, Canada, Canadá and many nations. e muitas nações. And today, E hoje we're here to talk about the nation of Brazil. nós estamos aqui para falar da nação chamada Brasil. Every speaker has been handpicked Cada um dos palestrantes aqui foi escolhido a dedo as an apostle como apóstolos, by God, o meu Deus, but also to speak on the unity mas também para falar em unidade and the importance of the unity e a importância da unidade of the apostolic movement. do movimento apostólico. I want to spend this time Eu quero investir esse tempo laying a foundation. lançando um fundamento. I'll be preaching tonight, Eu estarei pregando hoje à noite também, but preaching motivates mas pregar uma motivação, the body of Christ. motivar o corpo de Cristo. Preaching motivates us as ministers, Pregação nos motiva como pregadores, but teaching educates. mas ensino nos educa. And we also need an education Nós também precisamos de educação, because the house of God is built porque a casa de Deus é construída by wisdom, pela sabedoria, knowledge, conhecimento and e understanding. entendimento. And if you don't have wisdom, knowledge, and E se understanding, você não tiver sabedoria, conhecimento e entendimento, you can preach your lungs out você pode pregar muitas horas and not build the church. e não encher a sua igreja. Because we have to learn the skills. Porque nós temos aprendido as qualidades. We have to learn the skills of leadership. Nós temos que aprender as qualidades de liderança. Because we are involved in war. Porque nós estamos envolvidos numa guerra. My life scripture
My life scripture A escritura da minha vida. is 2 Em Corinthians 2 Coríntios, chapter 10, capítulo 10, verses 3 and 4. versículos 3 e 4. God gave me that scripture Deus me deu essa passagem 2 days after I was saved. 2 dias depois que eu fui salvo. My educational background O meu passado de educação was as an economist. foi como economista. I not only went to the university, Eu não somente fui à universidade, but I was also in sports. mas eu também estive envolvido em esportes. I was an American football player, Eu fui um jogador de futebol americano. and I played professional football. E eu joguei futebol profissionalmente, o americano. I was also a champion boxer, heavyweight boxer. Eu também fui um campeão de boxe em peso pesado. I worked for the government, Eu trabalhei para o governo, and I worked with the military eu trabalhei para os militares on strategies em estratégia for warfare. para a guerra. So no wonder when I was a businessman. Então não é de estranhar que quando eu era um homem de negócios, I owned a big construction company eu tinha uma companhia de construção muito grande before I got saved. antes de eu ser salvo. All in my 20s. Tudo nos meus 20 anos. When I came to Christ, Quando eu vim para Jesus, I spent 4 years studying, eu gastei 4 anos estudando. because the scripture says you got to study to show yourself prepared. Porque a Bíblia diz que você tem que estudar para mostrar você mesmo aprovado e preparado. I learned as an athlete, Eu aprendi como atleta. the more you prepare, Mais que você se prepare, the easier the event becomes. mais fácil vai ser os eventos que você vai viver. And so I wanted to have good events Então eu quero ter bons eventos acontecendo in my life, so na I minha prepared. vida. Eu quero estar preparado. But within 3 days of being saved, Então em 3 dias que eu recebi a Jesus e fui salvo, God gave me my life scripture, Deus me deu a minha escritura da minha vida, which is 2 Corinthians que é 2 Coríntios 10 verses 3 and 4. 10, versículos 3 e 4. I'll be speaking on that scripture this morning, Eu vou estar falando sobre a escritura hoje de manhã, this afternoon, essa tarde and tonight when I preach. e hoje à noite quando eu pregar. In 2 Corinthians chapter 10 verse 3, Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. though we walk in the flesh, Ainda que nós andemos na carne, we do not war nós não lutamos after the flesh. na carne, For the weapons of our porque warfare as armas da nossa batalha are espiritual mighty through God são poderosas em Deus for the pulling down of strongholds. para derrubar as fortalezas. I believe Eu creio very strongly muito in war. fortemente Everyone in this world, que cada um neste mundo, when they are born into an adversarial universe. quando eles nascem numa atmosfera adversária, An adversarial world. e um mundo adversário. And there are going to be victims, E eles vão se tornar vítimas and there are going to be victors. e eles vão se tornar vitoriosos. And when you get saved, Quando você é salvo, that does not change. isso não muda. You're still in a warfare. Você continua numa batalha. And the one thing that believers and unbelievers have in common E uma coisa que os crentes e os não crentes têm em comum, is that you will have problems, que você vai ter problemas, crisis, and conflicts, crises e conflitos. whether you're a believer or an Não unbeliever. importa se você é cristão ou não. But many believers Mas muitos cristãos, believe that the walk in Christ is like Disneyland. eles acreditam que andar em Cristo é como ir a Disneyland. It's not Disneyland. E não é a Disneylândia. But God promised us peace, love, and joy. Mas Deus nos prometeu paz, amor e gozo. No, that is the word of God for you internally. Mas não, esse é o mundo de Deus para você internamente. But externally, you Mas- live in a conflicted world. Mas por fora, externamente, você vai ter guerras e conflitos. And the way you war a warfare E numa forma que você ganha uma batalha, will determine whether you're a victim or a victor. e que vai determinar se você é vitorioso ou uma vítima. And it's time that the church be a victorious church. E o tempo de hoje é para a igreja ser uma igreja vitoriosa. And victory is not measured by how big your church is, Vitória não é medida pelo tamanho da sua igreja, but how influential your church mas is. quão influente a tua igreja é. Your church is in the political community, Se a tua igreja está envolvida na comunidade política in the financial communities as well. e também na comunidade financeira, We're having great church services. nós temos ótimos cultos nas igrejas. But that's not the question. Mas essa não é a pergunta. The question is, are we having a great influence on our nation A pergunta é quanto influência nós estamos fazendo na nossa nação. and Christianizing the culture of our E nation? estamos cristianizando a cultura da nossa nação. That is really the question. Essa realmente é a pergunta.
I don't know about you, Eu não sei a respeito de você, but I love war. mas eu amo guerra. Because without a war, you cannot have a victory. Porque sem guerra não tem vitória. Every man or woman that you read about in the Word of God, Todo homem e mulher que você leu na palavra de Deus, you would not read about them você não leu a respeito deles if they had not fought a warfare se eles não lutassem uma guerra. and if they had lost. E se eles tivessem perdido, Whether from Abraham to Moses, de Abraão até Moisés, David, Joshua, de Josué, and you name the apostles. e você pode nomear os All apóstolos. of them had to overcome problems, crises, and conflicts, Todos eles tiveram que superar problemas, crises e conflitos, or to even be talked about in the Scripture. para que eles pudessem ser mencionados na palavra de When was Deus. the last time you read any book Quando foi a última vez que você leu algum livro that was secular or sacred que foi secular ou sagrado about failure? a respeito de fracasso? Anybody ever read a book on how to fail successfully? Alguém já leu um livro de como fracassar com muito sucesso? Has anybody ever honored anybody that ever failed? Alguém já honrou alguém que já fracassou? Do you read autobiographies about how people failed? Você já leu alguma autobiografia de como as pessoas fracassam? No, even in the secular world, Não, nem mesmo no mundo secular. it's about overcoming. É a respeito de vencer. He or she that overcomes. Ele ou ela que vencem. He or she that solves the problem. Ele ou ela que soluciona um problema. Think about this. Pense a respeito disso. Every one of you in this room, Cada um de vocês nessa sala and everyone in your church e cada um das pessoas na sua igreja that makes money, que fazem dinheiro, that has an income, que tem um salário, uma entrada, they receive that from solving a problem. eles recebem isso porque resolvem problemas. And yet we have churches where they're praying all day and all night, E nós temos igrejas que eles oram todo dia e toda noite. and they're rebuking the E problems. estão representando os problemas. But the problems are opportunities. Mas os problemas são oportunidades. The man that cuts my grass, he makes so much money. O homem que cuida da minha grama faz tanto dinheiro, But the doctor that operated on my knee, mas o médico que operou o meu joelho he makes a lot more money. faz muito mais dinheiro ainda. Why? Por quê? Because my grass is a small problem, Porque minha grama do meu jardim é um pequeno problema, but my knee is a big problem. mas o meu joelho é um grande problema. And he or she that takes on the biggest problems E aquele ou aquela que resolve grandes problemas and the most problems e maiores problemas and can solve them, que eles puderem solucionar, they will not only make the most money, eles não somente vão fazer muito dinheiro, they will be the most famous. eles vão ser os mais The famosos. same thing's true of crisis and conflicts. Para você solucionar crises e conflitos, When we read of great leaders, como se tornar um grande líder, like in our country, Abraham Lincoln, como na nossa nação, Abraham Lincoln, in England, Churchill, e na Inglaterra, Winston Churchill. and Brazil has its great heroes. E o Brasil também tem seus grandes heróis. Every one of them Cada um deles were a hero because they overcame a crisis or a se conflict. tornaram heróis porque eles venceram uma crise e um conflito. They didn't sit around trying to rebuke it. Eles não sentaram, só ficaram repreendendo. They faced it Eles enfrentaram. and they took it on E eles venceram. and they challenged E it eles desafiaram. and they said, "We will overcome E it. ele disse, nós somos vencedores. We will take charge Nós of it." vamos vencer e lutar. How many of you want to be like Jesus? Quantos de vocês querem ser como Jesus? I think that when I listen to some ministers, Eu penso que quando eu escuto alguns ministros, I don't know what Jesus they're talking about. eu não sei de que Jesus eles estão falando a respeito. They talk about when you come into his presence, Eles falam a respeito de quando você entra na you presença smell dele. his perfume Você cheira o perfume dele. and you feel his kiss. E você sente o beijinho dele. I'm not a sissy boy. Eu não sou um menininho, uma menininha, uma mariquinha. I don't want to smell his perfume. Eu não quero cheirar o perfume de Jesus. Hello? Alô? He's a Lord. Ele é o Senhor. He's a king. Ele é um rei. And when he speaks, E quando ele he fala, speaks with authority. ele fala com He autoridade. speaks with direction. Ele fala com direção. He speaks with Ele command. fala com comando. He doesn't say, Ele não diz, if you feel led, se você se sente mais leve, could you do the work of an evangelist? você poderia, por favor, fazer o trabalho do evangelista?
No, his word says, do the work of an A evangelist. palavra dele diz, faça o trabalho do evangelista. In Scripture, Na Escritura, the most offensive speaker in the entire New Testament, o mais agressivo dos palestrantes em todo o Novo Testamento, the most aggressive speaker in the entire New o Testament, mais ofensivo de todo o Novo Testamento, was Jesus. foi Jesus. I mean, listen, Eu quero dizer, escute. it only took them 3 years to figure out they needed to kill Jesus, Eles não demoraram 3 anos para perceber que tinham que matar Jesus. but it took 20 to 50 years to figure out they needed to kill the apostles. Mas demorou 20 anos para eles entenderem que tinham que matar os apóstolos. And everybody wanted to kill Jesus. E todo mundo queria matar Jesus. The religious wanted to kill him, the Jews. Os religiosos, os judeus queriam Jews. matá-lo. The Romans wanted to kill him. Os romanos queriam matá-lo. Come on. Por favor. The king wanted to kill him. O rei queria matá-lo. Everybody wanted to kill him. Todos queriam matá-lo. Because Jesus spoke Porque Jesus falou in offensive words. palavras ofensivas. One of the offensive words that Jesus spoke Uma das palavras ofensivas que Jesus falou, was when he was telling a parable in Luke 19. e quando ele estava falando uma parábola em Lucas capítulo 19, And he was talking about himself. e ele estava falando a respeito dele mesmo. And he was talking about a man that had a business. E ele estava falando a respeito de um homem que tinha um negócio. A man that had a harvest field. Um homem que tinha um campo de colheita, de plantio. And he said he was going to take over the harvest field. E ele falou, eu quero que vocês tomem conta do meu campo de plantio. And he says in verse 12, E ele diz no verso 12, he called his 10 servants. ele chamou seus 10 servos. That's like calling his 10 apostles. É como chamar 10 apóstolos. Jesus always spoke in metaphors. Jesus sempre falou de metáforas. He spoke in allegories. Ele falou em alegorias. He only spoke parables, Ele somente falou parábolas, not for everybody to understand, não para todos entenderem, because he was trying to create a revolution. porque ele estava tentando trazer uma grande revolução. And you don't start with everybody. Ele não começou com todos. He was looking for those that had ears to hear. Ele começou com aqueles que tinham ouvidos para ouvir. The scripture made it very clear. A Escritura fez muito claro. Jesus was not seeker sensitive. Jesus não era sensitivo secretamente. He spoke only for those that had ears to hear Ele somente falou aqueles que tinham ouvidos para ouvir. what the Spirit was saying. O que o Espírito estava dizendo. He said that himself. Ele disse ele mesmo. So when he was speaking this Então quando ele falou isso, to most of the listeners, para muitos dos ouvintes, what he was saying was going o que right ele over estava their falando head. passou direto na cabeça deles. But only two kinds of people could understand what he was saying. Mas somente 2 tipos de pessoas podiam entender o que ele estava falando. Those that were religious and trying to get him Aqueles que eram religiosos estavam tentando pegar ele and trying to attack him, e tentando atacar ele. they will listen to every word you speak, Ele ouvia cada palavra que Jesus falava to trying to find the word or the sentence that you say para tentar achar a palavra da acusação da sentença do que ele falava, that they can use to hang you. para que eles pudessem usar para crucificá-lo e matá-lo. People have done that all your life, Pessoas fizeram isso a vida toda and they were doing that in the life of e Jesus. estavam fazendo isso na vida de Jesus. And then the other people E as outras pessoas are those that have ears to é hear aqueles que tinham ouvidos para ouvir what the Spirit is o saying. que o Espírito estava dizendo. The Scripture talks about A those. Escritura fala a respeito disso. For it says, Romans 8, the sons of God are those that are led of the Spirit of God. E a palavra diz em Romanos que os filhos do Senhor são aqueles que são liderados pelo Espírito de Deus. So when Jesus is speaking this parable in Luke 19, 12 and 13, Então, quando Jesus está falando a sua parábola em Lucas 19, versículos 12 e 13, it says he called his 10 servants ele diz que ele chamou os 10 servos and he had them give him 10 pounds e ele deu para eles 10 medidas of coin. de moedas. And then he said, E ele disse, occupy till I come. ocupem até que eu volte. The word occupy, A palavra ocupar, well, to be honest with you, when Jesus said occupy, eu quero ser honesto com você, quando Jesus falou ocupar, that was a bad word. essa é uma palavra muito feia. Not only, and he didn't say it in Aramaic,
Ele não falou em aramaico, He didn't say it in Hebrew. ele não falou em hebreu, He said it in Greek. ele falou em grego. Every time Jesus spoke a Greek word, Todas as vezes Jesus falou uma palavra grega. it wasn't offensive that he spoke in Greek. Não era ofensivo porque ele falou grego. It was offensive the word that he said in Greek. Era ofensiva a palavra grega que ele falou. Because in Matthew 16:18, Porque em Mateus 16, 18, Jesus says another offensive word. Jesus diz uma outra palavra ofensiva. And he said this to Peter. Ele falou isso a Pedro. Upon this rock, Sobre esta rocha, I will build my church. eu vou edificar minha igreja. The word church, A palavra igreja, the word ecclesia, a palavra eclesia, is a very offensive word é uma palavra muito ofensiva to the people of his day. para as pessoas daquele It tempo. was offensive to the Romans. Era ofensiva aos It romanos, was offensive to the King Herod. era ofensiva ao rei Herodes, And it was offensive to the high priest. era ofensiva ao sumo sacerdote. And once again, E mais uma he vez, didn't speak it in Hebrew. ele não falou em hebraico, He didn't speak it in Aramaic. não falou em aramaico He spoke it in e Greek. falou em grego. And he used the word ecclesia. E usou a palavra eclesia. The word apostle. A palavra apóstolo. We called them apostles when he commissioned them. Ele falou assim, chame os apóstolos e envie-os para uma missão. The most offensive word in ministry A palavra mais ofensiva no ministério that he could have ever spoken was the word que apostle. ele poderia ter falado em todo o seu ministério foi a palavra apóstolo. For Ephesians 4:11, Efésios 4:11, God gave some apostles. Deus deu alguns para apóstolos. Now, Agora, here's why these words were so offensive. eu quero explicar por que essas palavras não estão agressivas. What does the word occupy mean? O que a palavra ocupar The significa? word A occupy palavra ocupar has to do with an army tem a ver com exército that has invaded a country, que invadiu um país, a city, uma cidade, or a um territory, território and has fought a war over it. e lutou contra. And not only have they fought a war over E não it, somente lutaram a guerra, but they are now after the war and they have won. e também eles lutaram a guerra e venceram. They are ready to occupy, to take it over and rule it. Eles estavam prontos para ocupar, tomar conta e governar. Jesus told us to occupy till he comes. E Jesus falou, ocupem até que eu venha. You can't occupy until you war. Você não pode ocupar até que você guerreie. And if you never war, you never overcome. E se você nunca guerrear, você nunca vai vencer. We'll never overcome evil in a nation Você nunca vai vencer o mal na nação, because there's evil in the nation. porque tem mal na nação. There's not only the spirits of witchcraft, Não tem somente o espírito de bruxaria, spirits of idolatry, o espírito de adultério, but there is also criminality in e a também tem a country, criminalidade na nação, corruption in a country, a corrupção na nação, poverty in a country. pobreza na nação. And until the church answers those questions, Então, até que a igreja responda essas it perguntas, is not willing to rule or dominate in that nation. eles não estão querendo governar e dominar aquela It nação. has no authority. Não teve autoridade. There are the sins of individuals. Esses são os pecados das The pessoas. sins of drunkenness, lust, and all of those personal sins. Os pecados pessoais como bebida e adultério e outros pecados. But there's the sin of culture. Mas também existe o pecado da cultura, There's the cultural. sins of government. Os pecados do There's governo. the sins of business Os pecados dos negócios. that must be addressed. Que tem que ser direcionados And Jesus is saying, tem que ser abordados. E Jesus estava dizendo, you're to rule and reign. você vai governar, You're to take over você vai dominar all of that. tudo isso. Occupy, Ocupar, an offensive word. uma palavra agressiva. But if that wasn't bad Mas enough, se isso não fosse o ruim o suficiente, then Jesus used this other word e Jesus usou essa outra palavra, that he spoke in Matthew que ele falou em Mateus 16:18. 16, 18. And he said, upon this rock, talking to Peter, E ele falou sobre essa rocha, falando com Pedro, I will build my church. eu vou construir a minha igreja. Now, even though he changed Peter's name, Ainda que ele mudou o nome de Pedro, from pebble to rock, de pedra redonda para rocha, but he wasn't talking about Peter. mas ele não estava falando de He Pedro. was talking about the rock that he was standing Ele estava on. falando a respeito da rocha que ele estava em And he cima was da. saying, upon this Ele rock, falou sobre esta rocha que eu estou pisando. I will build my church. Eu vou construir a minha igreja. Now, that word church, A palavra igreja, that was the word ecclesia. ela é a palavra eclesia. Now, the word E a ecclesia palavra eclesia
It's not the same as the word assembly. E não é a mesma palavra que assembleia. The word assembly has to do with the gathering. A palavra assembleia tem a ver com congregar, estar junto. The assembly of God is the gathering of the people of A God. assembleia do povo de Deus é a reunião do povo de Deus. It's the gathering of the worshipers. É a reunião dos adoradores. It's the gathering of the hearers. É a reunião daqueles que vêm para ouvir. But the word ecclesia, Mas a palavra eclesia that means something different. significa algo bem diferente. It not only means called out. E não somente chamar para fora. The first time ecclesia was taught, A primeira vez que a eclesia foi ensinado, the word church was taught, a palavra igreja foi ensinada, was by Socrates and Plato. e foi por Sócrates e Platão. They even wrote a whole book Eles escreveram até um livro inteiro, called The Republic, chamado A República, of which parts of government da qual as partes de governo and democracy are based on, a democracia são baseadas, as well as the Bible. assim como a Bíblia. And the word ecclesia or church, E a palavra eclesia ou igreja, it has to do with a certain kind of people, isso tem a ver com certo tipo de pessoa, a special people. algumas pessoas especiais. And what Socrates and Plato taught, E quando Sócrates e Platão falaram, they were people eles eram pessoas that could govern themselves. que podiam governar eles mesmos. Now that was radical when they said that. E era muito radical quando eles disseram isso. That was E revolutionary era muito revolucionário, because they believed in kings. porque eles criam em reis, They believed in eles dictators. criam em ditadores. No nation in the world had freedom. Nenhuma nação no mundo tinha liberdade. But that was a word of freedom, Mas essa foi a palavra liberdade, that man could govern himself. que um homem pode governar a si mesmo. And then the ecclesia, Então a it eclesia, has three meanings que to tem it. 3 significados, It means a people called out to perform a mission or a purpose. que significa um povo chamado para cumprir um propósito ou uma missão. Number one. Número 1. Number two, Número 2, it means a people ele diz um povo called out chamado para to perform a revolution fazer uma revolução that brings freedom. que traz libertação. The third meaning of the word O terceiro significado da palavra is a people called out é a pessoa chamada to govern. para governar. Wait a minute. Espera um pouquinho só. To govern Para governar what they have overcome. o que eles já venceram e conquistaram. To govern what they're now going to occupy. Para governar aquilo que eles já vão ter que ocupar. Socrates and Plato, Sócrates e Platão, they both raised up a young man. eles estavam levantando os jovens homens. And that man was called Alexander the Great. E aquele homem era chamado Alexandre o Grande. And he conquered the known world. E ele conquistou o mundo não conhecido ainda. And everywhere he went, E todo lugar que ele foi. and he went all the way through the Middle East. E ele foi bem no meio do Oriente Médio. And everywhere he went, he set up an ecclesia, a church. E todo lugar que ele ia, ele plantava uma eclesia, uma igreja. Every city, Cada cidade, every territory, todo território. Iraq, Iran, Iraque, Irã, all of these countries, todas essas nações. he overcame them all. Ele venceu todas elas. By the time he was 21 years old. No tempo que ele chegou a 21 anos de vida. And his armies were great. E o seu exército era poderoso. And everywhere he went, E todo lugar que ele he ia, did two things. eles fizeram duas coisas. He established a library for education. Eles estabeleceram uma biblioteca para a educação. The second thing he did A segunda coisa que ele fazia, was he established an ecclesia. ele estabelecia uma eclesia. He would pick religious people, Ele pegava leaders pessoas- out of the culture, Eles pegavam pessoas religiosas que tiravam de dentro da cultura, marketplace leaders out of the culture, pegavam homens de negócios, tiravam da sua cultura, military leaders out, tirava os líderes de estratégia militar para fora, as well as one of his older military officers. e assim é como seus antigos oficiais militares. And he would leave a garrison, a group of soldiers there. E ele chamava ali e montava como se fosse um grupo de soldados. And that would be the government E esse era o governo that would rule that que territory ia governar aquele or território, city. a cidade. So when Jesus says Então quando Jesus he's diz going to build an ecclesia, que ele vai construir uma eclesia, and the king hears about that, e os reis ouvem a respeito disso, the high priest hears about os that, sacerdotes ouvem a respeito the disso, Romans hear about os that, romanos ouvem a respeito disso, they're like, eles estão como? what is this? O que é isso? See, we think, church,
Então nós pensamos is igreja, coming to sing, eles vêm para cantar, dance, dançar, prophesy, profetizar preach. e pregar. That's the assembly. Essa é a reunião da assembleia da igreja. But the church is when you have a group of people Mas a igreja é quando você tem um grupo de pessoas that you can prepare, que você pode preparar, you can plan with, você pode planejar com and eles, have a e strategy montar uma to estratégia climb the para mountains. subir as montanhas, Come on, of the family, as montanhas da of família, government, do governo, of the do military, militar, of da education, educação, of the arts, das artes, in every sphere of the em nation. todos os espíritos da nação e esferas da nação. That's what the ecclesia is. Isso é que a eclesia é. God wants us to raise up a church and not a playground. Deus quer que a gente levante uma igreja, não um jardim da infância. A church that has a plan and a strategy. Uma igreja que tem uma estratégia e um plano. A coalition. Uma coalizão. It does not mean we all think the same. Não quer dizer que nós todos pensamos da mesma forma. Doesn't mean we all believe Scripture 100% the same. Não quer dizer que nós cremos na Bíblia 100% igual. But it means Mas significa that we believe 95% the que same nós cremos 95% igual and 100% e 100% on reaching our nation em alcançar a nossa and nação seeing our sons and daughters para fazer os nossos filhos e do filhas greater works. para grandes obras. When I was a young man, Quando eu era um jovem, I'm over 70 years old. eu tenho mais de 70 anos. When I was a young man, Quando eu era jovem, just saved. só estou dizendo, I was only saved for a couple months. eu já tinha sido salvo por poucos meses. And I was in a church. E eu estava na igreja. And there was a man preaching. He was my age, E ele tinha um homem pregando da minha idade. the age I am now. A idade que eu tenho hoje. And I'm 71. Eu tenho 71. And he said this: E ele disse isso. Jesus Jesus is coming está vindo in my lifetime. no meu tempo de vida. And I thought, E eu pensei, he can. ele pode. Scripture says he can. A Bíblia diz que ele pode. No man Nenhum homem will know the time or vai the saber o hour. tempo ou a hora. But this man knew. Mas esse homem sabia. But Mas, just think, só pense. is he thinking about Ele estava pensando sobre his children? os filhos dele. Is he thinking about his grandchildren? Estava pensando a respeito dos netos dele. No, he's thinking about Ele himself. estava pensando a respeito dele mesmo. See, we need Então o que nós precisamos? generals. Generais. But we need generals that are fathers, Mas nós precisamos de generais de pais. that understand they must raise up generations. Que entendem que nós temos que levantar gerações. Can you imagine being a 9-year-old boy or girl, Você pode imaginar ser um menino de 9 ou menina de 9 anos de idade, hearing a man 71 ouvir um homem de 71 anos dizer, say Jesus is coming in his lifetime? dizendo que Jesus vai vir no meu tempo de vida? They're thinking we won't even be able to go to high school. Eles vão pensar, eu nem vou conseguir cursar a escola. It's not about when he's coming. Não é a respeito dele estar vindo, It's about what's going to make him come. é o que vai fazer ele vir. And until até- we're occupying, E até que nós ocupemos, what the scripture says in Acts 3, porque the scripture says in Acts 3, a Bíblia diz em Atos 3 Jesus is being held in heaven que Jesus está sendo foi retido no céu until all things até que todas as the coisas prophets have said que o profeta disse have come to acontecessem, pass. venham acontecer. I believe 20% of that's for Israel Eu creio que 20% disso é para Israel and 80% of that's for the church. e 80% para a igreja. You may believe it's half and half. Você pode até crer que é 50 e 50%. It don't matter. Não faz diferença. What matters is this. O que faz diferença é o We seguinte: must fulfill the scripture nós temos que cumprir a in the escritura prophetic e word numa palavra to profética occupy until he comes. vai ocupar até que ele venha.
But Jesus said another Mas Jesus disse outra offensive word palavra agressiva. that was worse than the other E two. foi pior que as outras duas primeiras. And he said the word apostle. Quando ele falou a palavra apóstolo. The Jews, Os judeus, they had rabbi teacher. eles tinham rabinos como mestres. They had what they called shepherds of the flock. Eles tinham o que eles chamavam de pastores do rebanho. Those that were the caregivers Aqueles que tomavam conta do povo. of the poor, Do pobre, the widows, das viúvas, the orphans, dos órfãos, the pastors. os pastores. They had Eles tinham evangelists evangelistas, because the Jews believed in conversion. porque os judeus criam em conversão. They called them evangelists. Ele chamou eles evangelistas. They had prophets. Eles tinham profetas. They had prophets for thousands of years. Eles tinham profetas por mais de 1000 anos. Those words were not offensive. Aquelas palavras não eram ofensivas. But the word apostle, Mas a palavra apóstolo, they didn't have that word. eles não tinham aquela palavra. And that word was offensive to the Greeks. E aquela palavra era agressiva para os gregos. It was offensive to the Romans. Era ofensiva aos romanos. It was offensive to the Syro-Phoenicians. E era agressiva para o Ciro-Fenício. Why? Por quê? Because the word apostle Porque a palavra apóstolo was already a 2,000-year-old word. já era uma palavra de 2000 anos de idade. And what it meant, E o que significava? by the first time it was used was to describe admirals of warships. E a primeira vez que foi usada era chamada de almirantes de adoração. And I believe every one of you E eu creio que cada de vocês that is leading a church, a local church, que estão liderando uma igreja local, is a captain são os capitães of a warship. de uma guerra. And those of you that are leading bigger churches and more churches Você que está liderando a igreja, você é um capitão do navio de guerra. are admirals of those Ou captains of almirante warships. desse navio de guerra. Come on, we're just not floating on rubber rafts, Nós não estamos somente aqui flutuando no bote salva-vidas, but we should be commanding warship. mas nós devíamos estar comandando navios de guerra. But also, Mas também, in the time of no Jesus, tempo de Jesus, there was no word called general. não tinha a palavra chamada general. Generals were the word the word that was used for a general A palavra que era usada para general had to do with the way a general functions. tinha a ver com a palavra de funções gerais. Because every general, every military general, Porque cada general militar, and every king that goes to war e cada rei que ia para a guerra, had to have this one gift. tinha que ter esse talento. The word warfare A palavra guerra, in the New Testament, no in Novo 2 Testamento, Corinthians 10, em 1 Coríntios 10, verse 4, verso 4, 2 Coríntios 10, 4, is strateos, estratégia. which means strategy, Estratégia, o que significa estratégia? but it also means strategist. E também significa estrategista. And apostles, E apóstolos, that word essa palavra, is also strateos. isso também quer dizer estrateios, And it comes from the word strateos. e vem da palavra estrateios, They're the one that has the strategy. é aquele que tem a estratégia. They have two things. Eles tinham duas coisas. They have three things. Eles tinham três coisas. Strategy Estratégia for warfare. para a guerra. They have authority Eles tinham autoridade to command para comandar demons, demônios, angels, anjos and people. e pessoas. See, every minister Cada ministro can cast out demons. que expulsava demônios, You can all cast out demons, amen? vocês vão todos expulsar demônios, certo? But apostles, Mas apóstolos, they can cast out people. eles podem também expulsar pessoas. Authority. Desculpa. But they not only have strategy and authority, Eles somente não tinham estratégia e autoridade,
They have the spiritual gifts Eles tinham dons espirituais. and the gift of wisdom, knowledge, and E understanding. o dom de conhecimento, sabedoria e entendimento. But the word apostle there in 2 Corinthians Mas a palavra apóstolo em 2 Coríntios, chapter 10, versículo 10, verse 4, warfare. versículo 4, a respeito de guerra. When you look up in your lexicons, Quando você olhar no seu léxico, your Greek no lexicons, seu léxico grego, it'll grego, say the literal e translation vai falar a tradução literal. is the art of being an apostle. É a arte de ser um apóstolo. And the figurative translation E a tradução figurativa is the art of being a general. é a arte de ser um general. So, Então, the word apostle e da palavra apóstolo was very offensive. era muito ofensiva e agressiva. Hello? Hello? Alexander the Great Alexandre o Grande. he didn't call himself a king. Ele não chamou ele mesmo um rei. He called himself an apostle. Ele se chamou apóstolo. As I end, let me end with this. Quando eu estou terminando, deixa eu acabar com isso. When these three words Quando essas três palavras penetrated penetram the mind of Jesus' adversaries, a mente dos adversários de Jesus, the religious Jews, os judeus religiosos, the occupying army of the Romans, de ocupar o exército dos romanos, o exército ocupante dos romanos, the kings, os reis, corruption, a corrupção and control, e controlar. they saw these words as a threat. Eles viram essas palavras como uma ameaça. They saw them as a threat. Eles viram como uma ameaça. And when they began to realize that, E quando eles começaram a perceber isso, all three of them todas as três palavras they were in the plan vieram com um plano for the death of Jesus. para matar Jesus. Jesus, Jesus, as a high priest, como um sumo sacerdote, first went before, come on, he was the spiritual high priest. ele era o primeiro de uma linhagem, um sumo sacerdote. He first had to go before the religious high priest, Ele primeiro teve que aparecer para os sumos sacerdotes, os religiosos, who judged against him. que julgaram contra ele. Then Jesus, who is the king, Então Jesus, que era o rei, had to go teve que ir to the dictator king. para o rei ditador. The king of love goes to the king of freedom goes to the king that's the dictator. O rei de amor e de liberdade vai ao rei que é ditador. And the king dictator, E o rei ditador, then he goes então ele vai before Pontius Pilate. diante de Pôncio Pilatos. Who was Pontius Pilate? Quem era Pôncio Pilatos? Pontius Pilate Pôncio Pilatos was not only não era tão somente a Roman general, um general romano, but he did not rule over entire Roman troops. ele não somente era um general, como ele governava grandes tropas romanas. He was only in charge of two groups of Roman troops. Ele estava somente em liderança de dois grupos romanos. The Os centurions, centuriões, who would be like your special forces como a of your força army. especial do exército. The other group that he was in charge of O outro grupo que ele estava governando e liderando were the secret assassins. eram os assassinos secretos. And he was called a strategos. E eles eram chamados estrateios. But the Romans had a word, Mas os romanos tinham uma palavra and the Greeks had a word. e os gregos tinham uma palavra. For generals, Para generais, strategos, estrateios, who retired. que se aposentavam. And the way they would reward them in retirement, E a forma que eles davam a recompensa quando eles se aposentavam, they would give them an occupying territory. eles davam a eles um território ocupado para Or ocupar, city. ou uma cidade. So Pontius Pilate, Então Pôncio Pilatos, because he was over a small group, ele estava sobre um grupo pequeno he was given a small place e foi dado a ele um lugar pequeno in Jerusalem em Jerusalém and over the Jews. e sobre os judeus. He didn't like it. Ele não gostou, He didn't want to be there, ele não queria estar lá, but he needed the money. mas ele precisava do dinheiro. That was his retirement plan. Esse era o plano de aposentadoria dele. But now he had another title, Mas agora ele tinha outro título, because those generals, porque aqueles generais, whether they were Greek, não importa se eram gregos, whether they were Roman, não importa se era romano, who occupied que territory, ocupavam territórios,
were not only called strateos, não eram somente chamados estrateios, but they were called strateos apostolica. eles eram chamados de estrateio apostólica. So it took an apostle, Então tomou a um apóstolo in the final analysis, de finalmente dizer the apostle Jesus que o apóstolo Jesus had to go before an apostle. tinha que ir antes dos apóstolos. An apostle of the carnality O apóstolo da carnalidade, versus an apostle of the spirit and of heaven. mas versus indo contra o apóstolo do Espírito do céu. And the word apostle E a palavra apóstolo was the most offensive word that he spoke. era a palavra mais agressiva que ele falou. You must realize Você tem que entender that as apostolic que leaders, como os líderes apostólicos, you're an offense você é uma ofensa to the carnal mind. para a mente carnal. You're an offense Você é uma ofensa to the mind of corruption, para a mente corruptível. You're an corrupta. offense Você é uma ofensa of the mind of sin. para a mente pecadora. You're an offense of the Você- mind of lust. Você é uma ofensa para a mente de You're an offense to the unrighteous. Você é uma ofensa para a mente de pecados carnais e de luxúria. You're an offense to the evil. Você é uma ofensa para o mal. The politicians don't want you in politics. Os políticos não querem você em política. The business people don't want you in Os business. homens de negócio não querem você em They negócios. want you sitting in a room like this, Eles querem que você fique numa sala como essa, worshiping every night of the week, adorando toda noite da semana and singing, e cantando, dancing, dançando, prophesying, profetizando and preaching, e pregando, but leave them alone. mas deixe eles em paz. No! Não! No! Não! No! Não! No! Não! You're apostles! Você é apóstolo. You're to occupy! Você foi chamado a You're ocupar. to occupy! Vai ocupar. And you are to build E você tem que the construir governmental church of a Jesus igreja fundamental de that's to Jesus rule and reign para reinar in e all governar. of the seven E mountains. sobre as 7 You're montanhas to raise up nós vamos levantar the kingdom of o God, reino de Deus, not the kingdom of self. não o reino próprio. We're not called to raise up pyramids. Nós não somos chamados a levantar We're pirâmides. called to raise up spiritual armies. Nós somos chamados a levantar exércitos espirituais. We're called to raise up Nós somos chamados a levantar children and crianças, grandchildren filhos e netos that will be greater and do greater works, que vão ser maiores e farão maiores trabalhos, that will be greater in the Spirit of God, que serão grandes no Espírito de Deus, that will be greater in education vão ser and grandes em knowledge, educação e conhecimento, that will penetrate the que mountains, vão penetrar as montanhas, climb the mountains subir as of montanhas this nation dessa nação for the glory of para a God. glória de Deus.